Primeiramente, bem-vindos ao Japão pela última vez, muito provavelmente, falando com vocês diretamente do Parque Nacional de Nikko, cerca de 2h30 de Tóquio, e hoje é o nosso último passeio por aqui. Estamos concluindo essa primeira temporada no Japão, mas já como assim, né? A gente só chegou por aqui agora há pouco. Vamos conversar sobre isso, como que foi a minha experiência aqui nesse primeiro período, vivendo como nômade, estudando, trabalhando aqui no Japão, e quais foram as minhas impressões do país, sobre custo de vida, moradia, as pessoas, a cultura, a culinária, os problemas sociais que o Japão enfrenta. Então esse vídeo é um pouquinho diferente. A gente vai passear um pouco, vou mostrar alguns lugares lindos aqui no Japão para vocês, mas conversar também como que foi a minha experiência vivendo aqui no Japão pela primeira vez. E que talvez essas informações sejam interessantes para quem tem vontade de viajar, estudar ou trabalhar no Japão um dia. E se estão gostando dessa vista maravilhosa, já deixa a sua curtida e vamos bater um papo. Estamos num dos pontos mais altos aqui do Parque Nacional de Nikko. Aqui tem um lago na nossa frente, ó, dá para ver o lago aqui assim depois dessas árvores aqui, pelo que eu entendi aqui, são 1.269 metros acima do nível do mar. E a gente subiu uma rua que faz vários zigue-zagues, uma estrada que faz muitos zigue-zagues, e estamos a mais ou menos 1.753 metros acima do nível do mar, e ainda dá para subir até mais, ó. Tem a montanha aqui que vai a 2.484 metros, né? Tem 2.500 metros aqui também, tem algumas trilhas por aqui, então eu vi pessoas andando de bicicleta e pessoas que vêm fazer trilhas. Tem que se preparar direitinho, né? Tem que planejar, verificar a rota, mas dá para você explorar esse parque nacional a pé ou de bicicleta também, e tem passeios de barco também no lago. Esse parque nacional é uma das áreas mais visitadas do Japão, especialmente porque estamos a apenas 2h30 de Tóquio, então muitos japoneses vêm aqui, mas não é a primeira opção dos estrangeiros. Olha que interessante. Geralmente os estrangeiros visitam aqui o Parque Nacional quando já tem alguns dias em Tóquio. Não aparece na lista das top 5 atrações para visitar em Tóquio, né? Então depois de alguns dias aqui em Tóquio, alguns estrangeiros viajantes vêm aqui também. E vamos ver se é tão bonito assim, né? A gente está de carro hoje, é um passeio em família, e eu vou levar vocês para conhecer o parque. A vista é linda por todo lugar que a gente passa, pessoal. A gente desceu agora da montanha, estamos na cidadezinha. Tem esses besouros gigantescos aqui. E as margens do lago, dá para pegar uns pedalinhos ali, ó. Vou mostrar o que tem para fazer ali, ó. Tem uns pedalinhos, uns passeios de barco, lanchinhas. Tem um barco maior ali, deve caber uns 40, 50 passageiros. Dá para você passar um dia aqui tranquilo, relaxando, curtindo a vista, tirando fotos, aproveitando um tempo com a família. Mas está na hora da gente tomar um cafezinho, vamos para coffee shop. Antes, deixa eu mostrar aqui para vocês, olha esses prédios assim, parece até bem europeus. Essa paisagem com as montanhas e muito verde, tá me lembrando bastante algumas cidades na Europa Central, na Suíça. E vamos ver os preços aqui das coisas, olha. Tem a partir de um prato aqui de comida, cerca de 1.000 ienes, mais ou menos, 990 ienes, 1.045 ienes, dá para você almoçar por aqui. O precinho deve ser um pouquinho mais turístico, né? Para fazer um lanche, um sanduíche de atum, por exemplo, com salada, 825 ienes, com bebidas, 990. Só para vocês terem uma ideia de preços aqui. E já que estamos falando de preço, vamos conversar sobre custo de vida aqui no Japão. O que eu achei nesse tempo aqui? E aí vai uma declaração polêmica sobre custo de vida aqui no Japão, que alguns brasileiros podem concordar ou discordar de mim. Então, se você vive no Japão, se você passou um bom tempo no Japão, você tem uma opinião diferente, me fala aqui nos comentários. Mas o que eu descobri aqui é que o custo de vida no Japão não é tão alto assim como a gente pensa, ou pelo menos não está mais atualmente. A situação mudou um pouco na economia do Japão e o custo de vida caiu. Isso a minha esposa
que é japonesa, confirma. Ela estava explicando que a moeda japonesa perdeu valor nos últimos anos e isso puxou, em alguns aspectos, o custo de vida do Japão para baixo. Mas aí tem que explicar um pouco como assim, como é que pode? Isso agora está barato viver no Japão? Não necessariamente. Da onde vem essa comparação? Bom, de fato a moeda japonesa perdeu valor nos últimos anos, a moeda brasileira também, até o dólar também, né, por conta da crise sanitária que forçou os governos a imprimirem muito dinheiro. Então, muitas moedas perderam seu valor, ou seja, aquilo que o que o seu salário comprava antes não compra mais, né? Daí a inflação muito alta no Brasil, em vários países e tal. Aqui no Japão também aconteceu a mesma coisa. Então, se você chega aqui no Japão com moeda estrangeira, uma moeda forte como o dólar, o euro, realmente o custo de vida aqui ele está até mais barato, que é o nosso caso. Boa parte dos nossos ganhos vem do dólar, né? A gente ganha salário em dólar. Se você não sabe o que a gente faz, eu explico daqui a pouco qual que é o nosso trabalho. Mas focando aqui primeiro nessa questão. Então, quando você chega para viajar aqui, para passear, para fazer um intercâmbio, para morar aqui, se você traz moeda forte, aí realmente o custo de vida aqui está mais acessível. Para quem ganha salário local, curiosamente, eles não notaram isso. Tanto é que a gente ouviu aqui algumas pessoas dizendo que alguns aspectos do custo de vida até aumentaram, na verdade. Alguns japoneses falando, porque ainda que algumas áreas o custo baixou, algumas coisas assim como comida, por exemplo, está mais acessível e tal, outras coisas não. Como aluguel, eles sentem que está a mesma coisa, ou até mais alto, porque aí também é questão de demanda, né, de oferta e demanda. Mas para quem ganha um salário japonês, eles não sentiram essa queda do custo de vida, ou seja, o poder de compra deles aqui não houve alteração. Curiosamente, aqui no Japão, eles sofrem alguns anos de deflação. Olha só que curioso, né? É o oposto da nossa realidade brasileira. A gente tem uma inflação histórica muito alta, né? Nos últimos, desde antes do Plano Real, na verdade, né? E aqui no Japão, um dos problemas é a deflação, ou seja, as pessoas gastam cada vez menos, os preços das coisas baixam, então a economia entra numa longa, eles têm um longo período de recessão, eles passaram aqui, então a realidade econômica é bem diferente. Mas resumindo, para quem já morava aqui no Japão antes da pandemia, não deve ter sentido realmente, de fato, essa queda no custo de vida, porque o salário deles se manteve igual e algumas coisas aumentaram, mas realmente a moeda japonesa perdeu valor, então se você tem a sua renda numa moeda estrangeira, se você chega aqui no Japão com uma moeda forte, como o dólar, aí você vai sentir sim essa diferença. Inclusive eu fiz um vídeo recentemente fazendo compras aqui no Japão, né? A gente foi no supermercado fazendo as compras da semana e eu mostrando para vocês os preços dos produtos, muita gente concordando ali também, assistindo nos comentários dos vídeos falando, né, não, realmente baixou o preço ou não. E o curioso é que em alguns aspectos, como na comida, os preços estão parecidos com os preços em alguns aspectos até de algumas grandes cidades brasileiras. Então teve pessoas que moram em São Paulo, Rio de Janeiro, que tem um custo de vida alto, falando que é praticamente a mesma coisa. Tem uns besouros aqui, uns bugs, que é praticamente a mesma coisa de você fazer compras aqui no Japão, se você evitar os lugares mais caros das grandes cidades, né, de Tóquio, por exemplo. A gente mora na região metropolitana de Tóquio, né, a gente mora 1 hora fora de Tóquio. Então, os preços realmente fizeram a diferença, elas estão bem mais acessíveis, o equivalente do que seria em São Paulo, Rio de Janeiro. E chega a ser até mais barato do que outros países desenvolvidos, porque é difícil comparar o Japão com o Brasil, né? São duas realidades muito diferentes, né? A economia do Japão é altamente desenvolvida, aqui desemprego é baixo, aqui o salário é muito mais alto, então é difícil comparar. Mas dá para a gente comparar o Japão, fica mais fácil a comparação com outros países de economia forte, outros países desenvolvidos, como os Estados Unidos, como economias europeias. Então, nesse caso, sim, o Japão está mais barato. Se você vai em Nova York, em Barcelona, que são algumas cidades grandes e caras que a gente passou recentemente, Tóquio está mais barato, assim. Pelo menos essa foi a minha sensação quando cheguei aqui, e a minha esposa, que é japonesa, confirma isso também. Mas eu quero saber a realidade de vocês aqui. Tem algum brasileiro que vive aqui em Tóquio, chegou recentemente, ou que já vive há muito tempo? Vocês sentiram essa queda no custo de vida aqui no Japão? Ou você ganha um salário local e não percebeu muita diferença e está achando até mais caro as coisas? Fala aqui nos comentários. E daqui a pouco eu falo para vocês que trabalho que a gente tem, para quem chegou agora no canal talvez não saiba, né? Qual é o nosso trabalho que nos permite ter uma renda em dólar e ter essa vida nômade, de viver uns meses num país, viver uns meses em outro. A gente às vezes passa 2 meses vivendo ali pelo leste europeu, passamos um tempo no Brasil, agora no Japão, e nos próximos dias já estamos partindo novamente para a Europa. Daqui a pouco eu falo para vocês um pouco mais do nosso trabalho.
pausa para curtir essa vista maravilhosa do Lago Shuzenji. Me corrijam aí minha pronúncia, como é que está para quem fala japonês. Então, nós estamos nessa área aqui do lago, tem todos esses pontos interessantes de ver, as montanhas. Então, basicamente, a gente está olhando oposto ao lago, são aquelas montanhas lá. Muito lindo, né? Paramos aqui para tomar um café e olha só o que encontrei aqui. Brazil Coffee. Brazil Coffee, good? Oh. Yeah, good. Olha aqui, ó. Café brasileiro do outro lado do mundo. I don't know if this one is Brazil coffee. Just coffee. Talvez seja só a marca, não sei se o café é brasileiro mesmo ou se é só a marca do café. Aqui também tem algumas trilhas, pessoal, para fazer caminhadas, se você quiser. Tem alguns com sinalizações aqui, fotos indicando. Olha que interessante. Esse é o lago, né? Tem várias trilhas por aqui. Se vocês vierem aqui com tempo para passar um dia ou se hospedar aqui na vizinhança, dá para curtir bastante a natureza. Olha que lindo essa mata fechada. Dirigindo poucos minutos da cidade, chegamos do centrinho ali, né? Chegamos na cachoeira, na queda d'água, melhor dizendo, cachoeira, vou ver ali daqui a pouco o que é, chamada Yutaki. A gente parou o carro aqui, todo o Parque Nacional é gratuito, porém o estacionamento é pago, 500 ienes, e a gente anda mais um pouquinho para ver essa cachoeira aqui de perto, dá para ouvir aqui, parece bem interessante. E é uma área muito bonita, muito tranquila, uma coisa que está me chamando a atenção. Muito vazio, muito tranquila toda a área aqui. Eu esperava, considerando que é uma das áreas mais visitadas, especialmente por moradores de Tóquio, um parque nacional muito popular entre os japoneses, e estamos no verão, eu pensei que ia estar mais movimentado. Mas está muito tranquilo. Acho que se fosse na Europa, andando por aqui, me lembra muito Suíça, França, e lá, um parque nacional como esse, tão próximo assim da capital, acho que estaria bem mais movimentado. Falando em verão, estamos gravando isso no verão, né? E uma coisa curiosa, aqui a temperatura é bem mais baixa do que em Tóquio. A gente vem passando esse tempo todo próximo a Tóquio e lá a gente está tendo temperaturas de 36, 37 graus. Eu não imaginava que o Japão fazia tanto calor no verão. A gente chegou a ter 37 graus Celsius nos últimos dias no verão aqui no Japão. Mas aqui está bem fresquinho, está uns 10 graus a menos, cerca de 26, 27 mais ou menos. Ó, vamos ver a cachoeira ali, já dá para ouvir. Ó, e ó, só tem uma loja de conveniência até aqui, no meio do nada, no meio da cachoeira, no meio da mata, tem uma loja de conveniência e, claro, as máquinas de bebida. Essa aqui você não vê a bebida em si, ó. Aqui é só mostruário, digamos assim, né? Você tem que pagar aqui para receber. A partir de 120 ienes para comprar uma bebida aqui. Essas máquinas são muito populares no Japão inteiro, até aqui no meio da mata. Uau! Gente, é bonita mesmo, olha! Uau, maior do que eu pensava! Para lá tem algumas trilhas, pessoal, que o pessoal sobe pelas montanhas e tal. Tem várias trilhas por aqui. Tem algumas pessoas pescando ali, né? Bem no pé dessa cachoeira incrível. How long, Eddie, did you say? How tall? How high? 70 metros de altura. 110 metros? Ah, ok, nem me parece. Vocês acham que tem 110 metros aqui? Sei não, hein? Eu acho que contabilizaram toda a mata aqui na volta. Achei meio estranho essas medições, mas ela checou aqui, é isso mesmo, ó. 70 metros de altura e 120 metros de largura. Bom, é o que diz as fontes na internet, né? Só complementando, pessoal, a informação sobre custo de vida,
é interessante levar em conta que, como eu também sou nômade digital, digamos assim, trabalho na internet, tenho algumas fontes de renda pela internet, Japão não é o melhor local, tá? Não é o melhor país, porque ainda que o iene seja uma moeda fraca, o custo de vida aqui é considerado elevado para alguém que trabalha na internet, a não ser que você já tenha um negócio muito estável, que você já ganhe muito dinheiro na internet. Do que eu estou falando, por exemplo, se você já faz isso há muito tempo, você já tem alta renda online, você já tem suas empresas, seus investimentos e tal, aí não importa, né? Qualquer país que você queira morar, tá valendo. Mas se você está começando no mercado digital, você está começando agora a sua vida nômade, aí realmente Japão não deveria estar nos seus planos. No Sudeste Asiático, né, mais ao sul aqui do Japão, ali pelas Filipinas, Tailândia, Indonésia, ali sim, tem países aqui na Ásia que são muito em conta e que atraem muitos nômades digitais, mas o Japão não é um deles. Hoje a gente trabalha na internet também, temos algumas fontes de renda online, a gente tem uma empresa, tem vários projetos e investimentos também, investimentos em bolsa e tal, mas eu construí isso tudo nos últimos anos a partir do meu trabalho de tripulante de cruzeiros. Então, para quem acompanha aqui o canal mais tempo já sabe, né? Mas nós somos tripulantes nesses navios de luxo aí pelo mundo, já há muitos anos, desde 2010, onde eu embarquei no meu primeiro contrato e construí a minha carreira. Amo a vida a bordo, somos tripulantes de uma das empresas mais luxuosas e premiadas do mercado. A gente já visitou mais de 100 países, em parte por conta da nossa vida de tripulante e construir a vida nômade, que é uma coisa que eu queria muito, ter essa liberdade geográfica, ter múltiplas fontes de renda, múltiplos projetos, para não depender de um único salário, e eu consegui construir isso tudo por conta do meu trabalho como tripulante de cruzeiro. Se você quiser aprender mais como que é a vida e o trabalho de tripulante, como que funciona tudo no nosso universo paralelo a bordo dos cruzeiros, aí você pode acompanhar o meu novo canal aqui no YouTube, que se chama Projeto Tripulante. Vou colocar algum linkzinho em algum lugar dessa tela ou na descrição aqui do vídeo, mas eu tenho um canal dedicado a falar mais sobre a nossa vida a bordo e também como que você consegue, como você constrói a sua carreira e tudo mais. Inclusive, nos próximos dias, estamos voltando a bordo, então vai ser bem legal compartilhar novos vídeos com vocês. A gente tem uma pausa, já tem mais de um ano que a gente não embarca como tripulantes, mas estamos voltando. No próximo episódio a gente conversa mais sobre isso. E quais são as opções que você tem se você quiser morar aqui no Japão, ou pelo menos passar um tempo, né? Tem, claro, o visto de turista. Nesse momento que eu gravo o vídeo, brasileiro precisa pedir visto de turista para o Japão. Mas existem algumas conversas aí entre o governo japonês e o governo brasileiro que isso pode mudar muito em breve. Mas nesse momento eu tive que pedir visto de turista para vir para cá. Outra opção é, claro, como estudante, você pode fazer um intercâmbio aqui, fazer um investimento, pagar uma escola e tal. E tem a opção, se você quiser passar mais tempo como residente, por exemplo, aí tem poucas opções. Tem, se você é descendente de japonês, obviamente, se você é casado com um japonês ou uma japonesa, ou se você recebe uma oferta de emprego, sendo que aí são para profissões de alta demanda e você tem que ter altas qualificações também. Então eles têm opções de residência permanente, de residência de longo prazo, porém temporária, mas são basicamente essas opções, e isso que dificulta um pouco de você quiser passar um tempo maior aqui, diferente de outros países aí pelo mundo que brasileiro pode chegar de repente como estudante, mudar o status, começar a trabalhar, tal. Tem países que tem essa opção muito mais fácil para você residir ou passar um tempo mais longo, um ano e tal. No Japão, infelizmente, não tem muitas opções. Isso vem sendo muito discutido aqui no Japão, porque, curiosamente, um dos problemas sociais que eles estão vivendo aqui é justamente o encolhimento da população. Os casais estão tendo cada vez menos filhos, tem cada vez menos pessoas para entrar no mercado de trabalho, menos pessoas para pagar imposto. E aí, o que está acontecendo? O sistema previdenciário daqui está sofrendo demais, porque aqui tem altos índices de qualidade de vida, as pessoas vivem cada vez mais, é muito comum as pessoas aqui chegarem a 100 anos, mas tem menos pessoas fazendo filho, menos jovens entrando no mercado de trabalho para pagar imposto e sustentar o sistema previdenciário. Esse é um problema que vários países de alta qualidade de vida sofrem, né? Inclusive até o Brasil já existe essa preocupação seríssima, porque as pessoas estão vivendo mais, no Brasil também, né? E os casais estão tendo cada vez menos filhos. Então no Brasil também, um dia isso vai ser um problema muito grave. Aqui no Japão já é. Então existem algumas conversas para facilitar a entrada de estrangeiros aqui, para residirem, para estudar, para morar e ficar aqui no Japão. Mas é uma coisa muito discreta, ainda tem poucas opções, ainda é bem burocrático. E o que o governo vem fazendo então para incentivar o aumento da taxa de natalidade? Pagar.
eles estão dando dinheiro para as famílias terem filhos aqui, para os casais terem filhos. Olha só que incrível, quando seria muito mais fácil flexibilizar a imigração para atrair jovens talentos, estudantes, trabalhadores qualificados, né? Outros países fizeram isso e tiveram um excelente resultado. Até aqui, nessa parte do mundo, né? Nova Zelândia, Austrália, tem mais facilidade de você residir nesses países. Aqui no Japão ainda é muito difícil e, por enquanto, está mais na conversa isso tudo. Na prática mesmo, são poucas opções que os estrangeiros têm para se mudar e viver aqui legalmente. Pesquisa rápida. Vocês que já conhecem o Japão, querem conhecer o Japão, têm apenas curiosidade, já moram aqui ou sonham em visitar um dia? Fala aqui para mim nos comentários que eu estou curioso para saber em que momento vocês estão, quem já conhece, quem não conhece. Diz aqui para mim. Aqui também tem outras lojinhas, eu encontrei aqui, ó, dá para você fazer um lanchinho aqui a partir de 500 ienes, parece, 600 ienes, 400 ienes. Tem algumas lojinhas aqui, um restaurante para você comer alguns lanchinhos japoneses, alguns desses que eu já mostrei para vocês nos outros vídeos aqui no canal. Então, se você chegou por aqui agora, não viu ainda os outros vídeos, volta aqui nos episódios anteriores, tem uma playlist aqui com os vídeos salvos da minha experiência nos últimos meses vivendo em Tóquio. Dessa vez a gente veio para um passeio leve em família, mas numa próxima eu vou querer fazer caminhada por aqui, ó. Okuniko Hiking Map. Então, um mapa de hiking, né? Para você fazer as trilhas, ó. Cachoeira, tem mais uma cachoeira, ó. Essa é diferente. Tem várias trilhas por aqui e o cenário muda bastante de acordo com a época do ano. Então tá aí, ó. Isso aqui são todas trilhas possíveis que você pode fazer a partir da cidade. Se você já veio aqui antes ou se está planejando ir vir, diz aqui o que você achou da sua experiência. What is it, Eddie? It's shimaki. Shimaki. Shimaki? Yeah. Shimaki? They use sticky rice. Ah, isso aqui, pessoal, é muito parecido com o onigiri, que é aquele triângulozinho de arroz com um recheiozinho dentro, que pode ser salmão e tudo mais. Sendo que aqui eles dão outro nome e tem muito mais recheio, tem um pedaço muito maior de carne lá. E essa folha aqui eles usavam para fazer onigiri também, tradicionalmente aqui no Japão. Agora, o onigiri você encontra em qualquer mercadinho por aí, em qualquer lugar pelo Japão. E eu vou de um bife aqui com shimaki. How much was it, Eddie? This? Shimaki is 350. Ok, 350 ienes o shimaki. And then this beef is 750. Yeah. E esse espetinho de bife, 750. Olha só que bonitinho, pessoal, para abrir aqui tem um lacinho. Nossa, que bem feitinho, é um lacinho mesmo. A gente tira aqui e vamos ver. Tá bem quente, tá bem quente. Segundo os japoneses aqui, eu abri da forma correta. Olha aí, vamos experimentar então, né? Ok, one more. Ok. Vamos ver se o churrasquinho aqui é que nem o brasileiro. A tirinha de bife. Bom, o tempero é parecido, mas a carne é bem... Não é tão macia não, não é tão suculenta não como o espetinho brasileiro. Essa aqui está sendo uma das últimas refeições japonesas minhas aqui no Japão. Por enquanto, né? Chegou a segunda rodada aqui. Para quem está perguntando, essa é a irmã da Eri. Mari, hello to Brasil. Eri and Mari. Você sempre pergunta, né? A família aqui dela, tá bom. Essa é a irmã dela e o pai dela. A gente está passeando aqui. O bife, pessoal, só para explicar para vocês, esse bife que eu experimentei, que eu não gostei muito, na verdade é a língua do animal. Então ela é bem... Ela não é muito suculenta, né? Ela é meio duro, assim. É um músculo muito duro, né? Eu não curti muito, não. Mas o arroz aqui, mas isso é pessoal, né? Quem come língua de boi gosta. Não é porque seja ruim, não. Não é o meu gosto pessoal. Agora, esse arroz aqui, com essa carne, está muito gostosa. Isso aqui, altamente recomendado. E quanto à organização, à educação das pessoas, que a gente ouve tanto falar dos japoneses, que eles são pessoas muito educadas e pacientes, será que é isso tudo mesmo? É sim, gente. Isso aí é uma coisa muito legal aqui. As pessoas são muito
tranquilas, muito educadas, muito pacientes. Claro que para toda regra existe uma exceção, né? Então eu não quero dizer para vocês que vocês nunca vão encontrar um japonês mal educado, claro que pode acontecer. Mas, em geral, as pessoas são muito respeitosas com o próximo, com o vizinho, com os amigos, com a sociedade. Eles têm uma consideração muito grande pelas pessoas à sua volta. Isso me chama muita atenção. Eles têm um nível de egoísmo, porque todo ser humano tem um certo nível de egoísmo, né? A não ser que você seja Jesus Cristo, senão você sempre tem um pouco de egoísmo. Sendo que no caso japonês isso é muito baixo, eles estão sempre colocando a sociedade em primeiro lugar. E isso é uma coisa que deixa você muito mais tranquila. Você tem que, isso vale muito para os brasileiros. O brasileiro, nem todos os brasileiros têm esse mesmo nível educacional. Eu não estou falando de educação escolar, né? Estou falando de educação no sentido de sociedade. Então procure, se você vai vir aqui, seja passeio, seja para fazer um intercâmbio ou para morar, procure aprender isso rapidamente com as pessoas locais. Eles são muito respeitosos, eles têm um nível de respeito ao próximo e de educação que dificilmente você vai ver no Brasil, mesmo nas camadas da sociedade mais elevada. Então procure aprender rapidamente, procure se adaptar rapidamente. Você não quer chamar a atenção negativamente, que você é o brasileiro mal educado, por exemplo, que você não conhece a cultura, as regras e tal, aprenda, sabe? A própria forma de você cumprimentar alguém que você acabou de conhecer, né? É assim, ó, é o bow, que a gente, esqueci o termo agora em português, mas enfim, você sabe o que eu estou falando. Você se enverga um pouco e tal. Isso é muito comum o tempo todo. É pouco comum você conhecer alguém pela primeira vez e ele apertar sua mão, tal como a gente tem no Brasil, né? Eles, geralmente assim, é um sinal de respeito muito grande, especialmente se a pessoa que você estiver conhecendo for mais velha ou exigir um certo nível maior de respeito, né? Então pratique essas coisas, porque você vai se adaptar mais rápido, você vai chamar atenção positivamente, eles vão ver que você faz do jeito deles, que você sabe a forma como eles fazem. Isso serve para qualquer país, na verdade, né? Você se adaptar à cultura local, seguir os costumes locais, mesmo que de repente seja estranho para você, ou que talvez você não concorde, porque a sua cultura é diferente no Brasil e tal, mas se você chegou no país dos outros, procure, na medida do possível, aprender rapidamente e seguir os costumes, porque você vai ser muito bem aceito. Eu fui muito bem aceito aqui, não só pela família da minha esposa, mas também por pessoas que eu conheci, que a gente conheceu, que a gente interagiu, amigos dela e tudo mais. Então não tive nenhum tipo de preconceito, nenhuma situação que eu tenha me sentido desconfortável por conta de preconceito. Não, mas existe, até porque o Japão foi um país fechado por muito tempo. Eles, até os anos 1900, eles eram uma cultura muito enxuta ali, muito dentro de si mesmo, na sua bolha ali, e começou a se abrir para o mundo mais recentemente. Então, tem algumas pessoas de idade, especialmente de idade mais elevada, que não estão acostumadas a ver tantos estrangeiros assim no país, né? Agora aqui tem muitos estrangeiros vivendo no Japão, e especialmente de outros países asiáticos, coreanos, chineses, sudeste asiático, tem muitos asiáticos de outros países aqui. Então, tem muitas pessoas que estão tendo dificuldade em se adaptar a essa nova realidade. Eu acho que é uma palavra-chave para isso. Se alguém te tratar mal, se você se sentir discriminado em qualquer país, você sentiu que te trataram com xenofobia, porque você tem uma nacionalidade diferente, uma cor diferente, você vem de um país diferente, uma nacionalidade diferente, tenha compaixão com aquela pessoa, tenta entender de onde vem aquilo. Talvez seja questão de criação que vem dos pais, talvez seja questão da cultura que massifica a ideia de que tem que ser feito dessa forma, talvez seja influência das pessoas na volta. Então, que queira que não, nós somos seres humanos, nós somos influenciados pelo meio que a gente vive. E se você convive com pessoas assim, que tratam mal estrangeiros, por exemplo, você naturalmente, você tem uma grande tendência a desenvolver esse tipo de comportamento também. Então, tenha compaixão por essas pessoas, não se rebaixe ao nível, isso vale em qualquer lugar, tá? Eu já falei sobre isso quando morava em Portugal, quando morava na Austrália, quando morei na Escócia. Se você sente que é um caso de xenofobia, um caso de alguém te tratando diferente, tenha compaixão com aquela pessoa, nunca se rebaixe ao nível daquela pessoa. Nunca trate o morador local daquele país que você acabou de chegar no mesmo nível que ele está te tratando, caso ele esteja te tratando mal, claro, né? Prove que você é diferente, prove que não dê razão para ele dizer, tá vendo? Falei, não falei? Olha aí, olha o que ele está fazendo. Você faz o contrário, você trata a pessoa melhor ainda, você trata com ainda mais respeito para a sua cultura, respeito com as pessoas, respeito com a língua, com os costumes, com a religião. Você não precisa seguir a religião, você não precisa seguir necessariamente os costumes, mas você trata as pessoas no local com ainda mais respeito. É assim que você cala a boca dos críticos. Não é fazendo
o que eles estão te acusando que você faz? É fazendo o contrário, é mostrando que você não pensa dessa forma, que você é diferente e que você sabe respeitar, que você sabe ser educado, que você quer seguir os costumes locais e que você respeita as pessoas no local. Então pense dessa forma, isso vale para qualquer lugar que você chegar, especialmente como brasileiro. Você está levando o nosso nome adiante. Quando você, brasileiro, vai morar em outro país tal, e você se envolve com brigas, com luta, às vezes disputa na internet. Na internet parece que todo mundo tem um rei na barriga, né? Todo mundo fala o que quer na internet, nunca acontece nada. Ou mesmo pessoalmente, nos lugares que você for morar tal. Não seja dessa forma, não haja como alguns poucos brasileiros que fazem isso e sujam o nosso nome. Mostre que você é o contrário. Honre a bandeira nacional, honre a sua nacionalidade e mostre que não, que você não é assim e que você sabe respeitar a cultura local, que você vai seguir os costumes e que você não está aqui para arrumar briga, nem arrumar confusão, nem desrespeitar ninguém. E vocês que já moraram fora, brasileiros que estão aqui me assistindo, que já moraram em outros países e tal, já passaram por uma situação assim? Como que vocês reagiram quando alguém te tratou mal? Lembrando que muitas vezes você pode ser maltratado, não é porque você fez alguma coisa errada, é porque infelizmente algum conterrâneo nosso fez. Porque algum brasileiro que passou por aqui antes da gente fez alguma coisa errada e deixou uma má impressão, especialmente em países que tem muitos brasileiros morando, como Portugal, por exemplo. Então você tem que quebrar aquela corrente do mal. Você não, eu não sou essa pessoa que deixou essa má imagem, essa péssima impressão do nosso país. Eu sou diferente e você não vai cair nesse convite para arrumar briga, para arrumar confusão. Concordam comigo? Ou tem alguém aqui achando que eu falei muita besteira, e que tem que partir para o pau, e que tem que brigar, e que tem que xingar, e que tem que fazer exatamente o que estão acusando você de fazer? Todos os países têm seus pontos positivos e negativos. Claro, tem alguns países que têm muito mais pontos positivos e tem outros países que têm muito mais pontos negativos, né? E com o Japão não é diferente. O país não é perfeito, mas é um país extremamente seguro. Eu até fiz um vídeo recentemente falando sobre que o Japão, em algumas listas, aparece como o país número 1 em questão de segurança no mundo, quando se fala em taxa de assassinato. O Japão é o país que tem a mais baixa taxa de assassinato para cada 100 mil habitantes. E até fiz um vídeo curto sobre isso no meu Instagram, que gerou uma certa polêmica. Se você não me segue lá no Instagram, aproveita, conteúdo em tempo real, stories, interações, fotos de queridos, e muitos conteúdos que não entram aqui no canal, vocês encontram lá no Insta. E aí muita gente questionou isso, não, que o Japão tem assassinato, que o Japão não é tão seguro assim. Bom, números são números, né? São estatísticas, são estudos. Claro que a opinião pessoal muda de cada um. Você pode ter uma experiência diferente, aí você julga que o país é daquela forma por conta da sua experiência pessoal. Mas os estudos indicam que sim, que o Japão é um dos países mais seguros do mundo. E em questão de taxa de assassinato, é o mais seguro do mundo, não é? Tem outros índices, tem outros estudos, né? Eu estou falando em questão de taxa de assassinato, o Japão é o país que tem menos. Então é um país que tem um povo muito educado, que tem uma excelente infraestrutura para você viver, para você passear. É um país caro para viajar, assim, transporte, trem, hotel, essas coisas, então venham bem preparados. A gente ia fazer algumas viagens pelo país, inclusive. A gente tinha reservado já hotel e íamos visitar alguns lugares pelo país, mas tivemos que cancelar porque surgiu essa convocação para desenvolver um trabalho na Europa, que eu explico para vocês no próximo episódio, mas a gente está muito animado em voltar aqui daqui a alguns meses para passear mais e mostrar mais o país para vocês. Claro que eu tive uma razão muito forte para vir aqui no Japão, né? Eri e eu casamos no civil. Nós já estamos juntos há vários anos, quase 7 anos, 6 anos, e finalmente oficializamos a nossa união no papel. Então, para mim, teve uma razão muito importante de vir aqui, foi extremamente válido. Mas se não fosse o caso, o Japão valeria a pena? Claro que sim, né, pessoal? Eu já estive em mais de 100 países e todos eles valeram a pena. Em todos eles eu tive algum tipo de experiência especial, alguma memória, algum aprendizado. Então todos os países que eu estive valeu a pena. E o Japão não seria diferente. Um país tão diferente da maioria dos países que a gente visita por aí, que tem uma cultura milenar, que ficou fechada por muito tempo, então ainda está muito forte, muito enraizada. Um país que tem uma
religião diferente, uma cultura diferente. Então, claro que valeu muito a pena, né? A comida, os costumes, os hábitos das pessoas, o idioma que eu comecei a aprender. Tem muito trabalho pela frente ainda, né? Mas comecei a aprender, então realmente valeria a pena de qualquer forma, né? Especialmente para mim, que acabei oficializando a minha união com uma japonesa. Além de natureza, esse complexo também tem templos, alguns templos muito bonitos, alguns pequenininhos, alguns grandes. E a gente chegou aqui no Nikko Futurasan Shrine, que é todo um complexo aqui com várias edificações, vários templos, shrines, que são aqueles templos menores e tal, e laguinho e tudo mais. Vamos dar só uma andada aqui nessa parte central para mostrar para vocês. Aqui são alguns milhares de hectares, então um complexo bem grande, são algumas dezenas de edifícios também, é muito antigo, a fundação dele tem mais de 1000 anos e é um patrimônio da humanidade declarado pela Unesco. Está bem tranquilo agora, talvez pelo horário também, já é final de tarde, já está anoitecendo, mas eu não podia deixar de mostrar para vocês. Que lindo e que paz, né, pessoal? Uma curiosidade é que a religião aqui no Japão é o Shinto, que tem laços fortes com o budismo. Existiu uma espécie de conflito entre as religiões para se estabelecer qual seria a religião oficial do Japão. Então, às vezes se confunde muito os costumes das religiões, as crenças, né? Então, vocês vão ver, é o principal país que tem essa religião como oficial. Agora é fazer as malas, partir para a Europa, começar uma nova aventura, uma nova temporada aqui no canal da série Diário de Tripulante. Estou muito animado em voltar com os vídeos do Diário de Tripulante. Se vocês gostaram desse aqui, deixa a sua curtida e eu vou indicar para vocês 2 outros vídeos daqui que eu fiz no Japão, que eu acho que vocês vão gostar. Um deles é em Tóquio, quando a gente visitou a torre mais alta do mundo. Pois é, não é em Dubai não, é aqui no Japão. Toca aqui para vocês verem. E o outro vídeo visitando Hiroshima e Nagasaki, onde eu contei a história do que aconteceu durante e depois da Segunda Guerra Mundial com o ataque das bombas atômicas aqui no Japão. Toca num desses vídeos e a gente se vê lá.